Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação recebe o filósofo Marcos Nobre, que é professor de filosofia política na Universidade de Campinas, a Unicamp, e é também presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, né, que é um centro que desenvolve uma ampla gama de pesquisas sempre na área das humanidades. E o Marcos acabou de lançar mais um livro. Ele tem sido muito prolífico aí recentemente na produção de uma série de trabalhos. E esse livro novo do Marcos Nobre é esse aqui, ó. Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. E a ideia dessa nossa conversa hoje é não só entender o atual momento no sentido mais imediato, né, o momento desse governo e do que ele significa, do que ele representa, do que ele já produziu e do que ele ainda pode vir a produzir, inclusive pensando nas eleições deste ano, que é um fator evidentemente inescapável dessa conversa, mas também tentar entender como é que nós chegamos até aqui. E no livro, o Marcos faz uma ampla discussão de uma série de antecedentes que explicam esse momento. Então eu vou começar essa conversa com ele perguntando justamente sobre isso, né? Sobre como é que esses antecedentes eles explicam esse momento. Eu quero primeiro, claro, dar as boas-vindas ao Marcos, agradecer ele ter topado fazer essa conversa. Sei que ele está com uma agenda muito corrida, inclusive por conta dessa questão do lançamento do livro. E começo pegando um dos pontos que ele desenvolve aqui no trabalho. Marcos, você fala no trabalho de um conceito, de uma categoria de análise que você vem trabalhando já há bastante tempo, que é essa ideia do PMDBismo, uma certa característica do sistema político brasileiro. E ele seria um dos antecedentes desse momento que nós vivemos. Se você quiser, depois, claro, de falar suas palavras iniciais, entrar um pouco nisso e falar da questão de como é que o PMDBismo explica a nossa política e, mais do que isso, explica esta política que nós vemos hoje, gostaria de começar com você a conversa por aí. Bem-vindo, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio, pela essa outra oportunidade de conversar com você aqui no Fora da Política Não Há Salvação. A ideia de PMDBismo, ela surgiu ali no final dos anos 2000, comecei a elaborar ali no final dos anos 2000, e ela foi apresentada pela primeira vez num livro de 2013 chamado Imobilismo em Movimento. Nesse livro, a ideia de PMDBismo não era trabalhada teoricamente no sentido do confronto com outras posições possíveis, com a literatura disponível de ciência política. E eu achei que este era o momento de fazer isso, de explicitar as discussões que estavam implícitas ali em 2013, no Imobilismo em Movimento, porque acho que agora é um momento que não é só de avançar politicamente, no sentido que eu achava que a gente tinha que avançar em 2013, mas também de fazer um balanço teórico mais profundo. Então, quando você me pergunta sobre a questão do PMDBismo, me dá a oportunidade justamente de eu fazer isso, né? De dizer, olha,
não é simplesmente que o presidencialismo de coalizão brasileiro funciona sem mais, né, como qualquer outro. Ele tem uma característica muito específica, que é uma característica que também carrega nela um germe autodestrutivo, vamos dizer assim, que é o fato de você criar não apenas coalizões, mas super coalizões. Você não cria só maiorias, você cria super maiorias. E esse fato eu acho que é muito característico e muito importante para a gente entender o que acontece no país, ou seja, como é possível que partidos que apoiaram uma determinada candidatura presidencial, por exemplo, no dia seguinte estejam no governo do partido adversário que venceu a eleição. Quer dizer, não é uma característica normal, habitual, que a gente encontra em todo lugar. Ou seja, e a isso eu chamei de PMDBismo, né? Essa característica específica brasileira, e que leva a você ter uma situação em que a oposição formal ela fica reduzida a uma franja. Então, ela deixa de fazer aquele papel que é o papel habitual de uma oposição, que é produzir coesão dentro do governo, para começar. E o que acontece? A oposição de verdade, a oposição que realmente importa, ela é uma oposição interna, ela vai para dentro da própria coalizão de governo. Então, ela torna muito mais difícil ainda você conseguir dar uma certa uniformidade à coalizão. Então, já é difícil você estabelecer uma agenda transversal numa coalizão que é uma super coalizão, né? Que é uma super maioria parlamentar. Ainda quando você tem a oposição interna dentro da coalizão, é uma situação que dificulta demais a governabilidade. Então, é curioso porque as supermaiorias elas são sempre justificadas em nome da governabilidade, e o que elas fazem é atrapalhar a governabilidade. Atrapalhar em que sentido? E aí é o sentido mais profundo, eu acho, do PMDBismo, no sentido de impedir transformações muito profundas. Ou seja, é uma maneira de você travar transformações mais profundas e fazer uma transição que é uma transição morna, tanto do ponto de vista do combate às desigualdades, como do aprofundamento da própria democracia, né? Então, essa seria uma caracterização, vamos dizer, mínima, rápida, do que seria o PMDBismo, que tem várias características e tal, a gente pode até discutir depois. E só um ponto para você considerar nessa explicação. E é diferente do que a gente tradicionalmente chamava de fisiologismo? Porque, veja, o fisiologismo, ele nasce, vamos dizer, na origem do PMDBismo, ele nasce na ditadura militar, né? Então, dentro do MDB, por exemplo, tinha os autênticos e os fisiológicos, tá vendo? Então, essa ideia de fisiologia, ela está ligada muito a essa origem, vamos dizer, de partido ônibus que tinha o MDB, né? Isso eu tento tratar ali em imobilismo em movimento, porque o fisiologismo ele é só um sintoma, não é a causa da coisa. A causa da coisa é como você faz para travar mudanças profundas. Ou seja, o que eu tento dizer com isso é que nas ciências sociais nós temos uma tradição muito grande de estudar o conservadorismo brasileiro como um tema, né? Fundamental das ciências sociais no Brasil. Agora, eu acho que a gente não estudou suficientemente o que é o conservadorismo democrático. Que, em geral, o conservadorismo sempre, nas ciências sociais, está associado a períodos autoritários, né? E o PMDBismo, para mim, ele tem essa característica. Muito bem, eu não tenho uma pretensão de que ele tenha uma profundidade social, gostaria que ele tivesse, mas ele tem só uma profundidade dentro do sistema político, vamos dizer assim, entendido num sentido muito mais amplo do que se costuma entender esse sistema político. Então, ele é uma forma de conservadorismo que é uma forma de conservadorismo democrática. Então, assim, ele difere de outras formas de conservadorismo na história brasileira. E, portanto, o fisiologismo é um sintoma de algo muito mais amplo. Quer dizer, o fato desse país se organizar
para travar reformas e transformações profundas, tanto no combate às desigualdades quanto na própria democratização das instituições, né? Então, é uma maneira democrática de travar aprofundamentos democráticos. Isso me leva justamente à segunda parte da tua questão, que é como é que isso contribuiu para a chegada do Bolsonaro ao poder. Quer dizer, claro que não foi a única causa, mas foi uma causa importante, porque no momento em que o sistema político se torna indiferenciado, né, que você tem dois polos, e aí eu começo o livro dizendo que o que nós temos hoje não tem nada a ver com polarização, tal como a gente entendeu antes, né, em que você tinha PSDB de um lado, PT do outro, e no meio um mar de PMDBs, e quem ganha leva tudo, né? The winner takes it all. Então, não importa que candidatura foi apoiada por esses partidos que estão nesse pântano de PMDBs, eles levam tudo. Tá? Então, tem cada polo com seus satélites de cada lado e quem ganha a eleição leva tudo. E esse esquema, ao longo do tempo, ele produziu o quê? Como vem uma pressão, que é uma pressão da sociedade por democratização das instituições, você olha o sistema político e você fala qual é a diferença. Aquela velha história, se a coalizão que está no poder é sempre a mesma, com exceção do polo que organiza, qual é de fato a polarização? Então, o que acontece? Isso produz um sentimento antissistema crescente no eleitorado, que vai então buscando alternativas antissistema, né? Até o ponto em que você tem a catástrofe perfeita brasileira, né? Que você tem a brutal recessão do final de 2014 até o final de 2016, que você tem a Operação Lava Jato, que é uma expressão dentro do judiciário, portanto, institucional, desse antissistema, e que vai preparando uma candidatura outsider, que vai preparando uma candidatura antissistema, que no final das contas aconteceu em 2018. Então, nesse sentido, o PMDBismo realmente contribuiu decisivamente para a formação desse sistema, desse sentimento antissistema, desse impulso antissistema no eleitorado. Quer dizer, é interessante o que você está colocando, né? Eu perguntei de fisiologismo por uma razão, né? Porque esses partidos todos que compõem os vários PMDBs, né, como você colocou, eu gosto de definir esses partidos como partidos de adesão, né? Porque a lógica deles é um pouco, hay governo, estou dentro, né? É um pouco essa a lógica, desde que em contrapartida. Mas acho que você acrescenta um ponto aí, que é um ponto interessante. Eles não são só de adesão e, digamos, sem qualquer tipo de conteúdo, vamos colocar isso com devida cautela, programático. Eles têm talvez aí um conteúdo programático que é o conservador, né? Ou seja, de deter uma série de modificações. Talvez é por isso que a gente costuma muito associar esses partidos de adesão ao centrão, né? Que a gente sabe, né? Surge na Constituinte com o nome de centrão, mas talvez devesse ser chamado naquele momento muito mais propriamente de direitão, né? Porque era uma reação a uma Constituição que estava nascendo ali muito mais à esquerda do que provavelmente os representantes desse grupo desejavam, né? Então, tem esse conteúdo, podemos chamar isso de programático. Sim. Ou você define de outra forma? Não, acho que é programático. Inclusive, ele foi incorporado dessa maneira por uma parte da teoria, por uma parte da ciência política e, com certeza, por quase a totalidade do debate público. Começou a ser virtuoso dizer, olha, o Brasil é estável porque tem o PMDBismo. E você começa a fazer o elogio do PMDBismo. Tá certo? Por quê? Porque o PMDBismo é o que trava. É o que você falou, exatamente. A origem é o centrão. Tá certo? Lá na Constituinte. E o centrão surgiu para travar. Tá certo? Essa lógica é uma lógica que permanece, só que de diferentes formas, claro, porque o centrão tem várias configurações. Né? A atual certamente não é a mesma do governo Lula, etc. Então, nesse sentido, houve mudanças, tá? E a gente tem que prestar atenção nas mudanças. Agora, eu acho que a função social, vamos dizer assim, permanece. Quer dizer, o conservadorismo é o que caracteriza o PMDB. Não necessariamente no sentido de que impede
toda e qualquer transformação. A função é diminuir a velocidade com que qualquer transformação possa se dar e, se possível, vetar. É um freio de mão constantemente puxado. Exato, você tem que andar com o freio de mão puxado. É isso que é governar, ou foi, né? Governar nesse Acordo do Real aí de 94 até 2013. Interessante isso, né? Agora, você falou dessas mudanças em termos de configuração, elas acontecem por conta do quê? Da características dos governos do momento, né? Aqueles aos quais o PMDBismo adere? Isso, depende do líder, né? Depende do líder da coalizão, de quem ganha a eleição presidencial, basicamente, né? Que vai dar uma determinada configuração para o PMDBismo, para um lado ou para o outro, e vai tentar puxar para um lado ou puxar para o outro, que é muito difícil, porque uma agenda transversal, quando você tem um arquipélago de interesses dessa ordem, tanta gente dentro do governo, é muito difícil. Agora, um outro ponto que você coloca também como antecedente, né, é a questão dessa mudança da natureza da democracia que nós temos. Vamos dizer assim, de uma democracia de partidos para uma democracia digital. Né? De que maneira isso aí também se desenvolveu e influenciou a emergência desse fenômeno do bolsonarismo? É uma conjunção histórica. Você tem uma crise econômica mundial, né? Falando não só do Brasil, porque eu tento colocar isso num contexto mais amplo. Quando você vai pensar, você tem uma crise econômica mundial muito, muito importante, que tem efeitos durante tantos anos e que deteriora tanto a vida das pessoas no mundo inteiro, né? Juntamente com uma expansão acelerada da internet, você tem justamente a conjunção perfeita para candidaturas de outsiders e candidaturas antissistema, né? E no Brasil, esse processo foi esticado, vamos dizer assim, porque a nossa grande crise econômica chegou no finalzinho de 2014, né? E durou 2 anos e foi brutal, etc. E veio junto com a Lava Jato, veio junto com tudo aquilo que tinha sido destampado em junho de 2013 em termos de anseios da sociedade, que já explicava isso também, né? Já mostrava que você tinha uma demanda por parte do eleitorado e da população em geral de participação, de intervenção na política, que veio junto com a experiência das plataformas digitais, né? Da ideia de que você podia ter uma interação, que era uma interação imediata, instantânea, que não era necessário passar por toda uma estrutura partidária, uma hierarquia, uma burocracia política, etc., e que esse contato poderia ser um contato muito mais direto. Então, nós sabemos que isso é muito mais complicado, etc., e tal, mas você tem esse impulso que vem junto com essa nova sociabilidade digital. E essa nova sociabilidade digital, acho que a gente só consegue entender quando a gente pensa esses movimentos na internet num âmbito global. Quer dizer, quando a gente pensa junho de 2013 como fazendo parte de um ciclo que é um ciclo global de revoltas democráticas, então não é só no Brasil. E como a internet foi importante em todos esses lugares. Então, se a gente for olhar o que aconteceu, por exemplo, em 2011 no Occupy Wall Street, você tem uma parte da comunidade digital, e em especial da comunidade gamer e também da comunidade que no Brasil a gente conhece como zoação ou zoeira, que se politiza à esquerda, que é o Anonymous, que vai então apoiar o Occupy Wall Street, e o Occupy Wall Street que vai se manter vivo, não é? Em termos de formação de comitês e de grupos de discussão, etc., até a pré-candidatura de Bernie Sanders em 2016 no Partido Democrata. Então, você tem uma linha de 2011 até 2016 nos Estados Unidos. E isso provoca, nessa comunidade
digital, em especial a comunidade gamer, a comunidade da zoação, uma reação muito grande, porque a ideia de zoação, de zoeira que domina os anos 2000, ela é basicamente contra a política, porque a política atrapalha a zoação e a zoeira. Ou seja, você não pode ter limite para o que você fala. Então, e a política impõe limites, porque você toma posição, então você vai se limitar a não atacar a própria posição que você assumiu. E isso faz com que a extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas é um grande modelo para a gente, porque a gente tem muito estudo sobre isso, né? A extrema-direita nos Estados Unidos aproveita esse momento para oferecer para outra parte dessa comunidade uma politização à extrema-direita. E é muito bem sucedido, porque eles foram muito preparados do ponto de vista técnico para fazer isso, né? Claro, a grande figura é o Steve Bannon e tal, é o cara que mais aparece, mas não é só ele, né? E com certeza quem financia não é só a família Mercer, né? Tem várias outras pessoas que financiam. Família então, Koch. Então você tem uma infinidade de famílias. E claro que isso que nós estamos falando tem uma história pregressa, certo? De tudo que aconteceu nos anos 2000, mas também encurtando a história ali para o período 2011 e 2013. Então você tem essa lógica já posta no mundo digital de uma politização à esquerda e de uma politização à direita, mas aí não é a direita tradicional. E também não é só as novas direitas, que não são a direita tradicional também. É uma politização à extrema-direita, que vai dar no Trump, que dá no Brexit. Porque a ideia é não ter limite, né? Aí a extrema-direita se adequa muito mais a essa ideia de falta de limites. Perfeito, exatamente. Né? Do que é uma direita convencional, né? Que, aliás, eu diria, trabalharia o tempo inteiro com a ideia de limites, né? Exatamente. É isso mesmo. É interessante. Eu não sei se eu consegui dar conta do problema que você colocou, porque é muito grande. Não, sim. E é curioso, né, que você mencionou o Anonymous, né? Ou seja, surge como uma coisa, não sei se é uma boa definição, mas me parece que se aproxima muito disso. Anarquista, né? Ou seja, não há regras, não há limites, não há governo, né? E aí, consequentemente, cada um vive a sua liberdade do jeito que pretender, mas que acaba se combinando depois, ou dando origem, melhor dizendo, né, propiciando uma coisa que sequer é, vamos dizer, da direita anarcocapitalista ou algo do tipo. Vai além dela, né? Talvez a incorpore, né? Mas vai além dela e tem traços até fascistoides, né? Tem de tudo. Porque a ideia de que, veja, se a gente for olhar profundamente, o impulso antissistema aí é um impulso também de você poder liberar a palavra, digamos assim, né? Então, nas novas direitas, você tem anarcocapitalista, você tem ultraliberal, você tem de tudo. Como na esquerda também, principalmente os herdeiros de Seattle, né? Então você tem ali um movimento anti-globalização no final dos anos 90, começo dos 2000, que vai ressurgir no Occupy Wall Street de uma forma nova, passando já pela digitalização dos anos 2000, né? Eu acho que o David Graeber é uma pessoa que representa isso, né? Muito bem. Essa conjunção de elementos anarquistas com esse novo ambiente digital, essa nova sociabilidade digital e tal, que é tão importante no Occupy Wall Street, né? Agora, se essa democracia digital dá origem, digamos, a novas direitas, até a Ângela tem um trabalho que ela diz que não são tão novas assim, né? Ela fala que essas novas direitas talvez sejam mais velhas, não sei como é que você, Ângela Alonso, como é que você acompanha isso? Eu não li esse texto, eu não sei. Ela tem um pouco essa leitura. Não, essas novas direitas, na realidade, já são mais velhas do que a gente pensa. Mas, enfim, vamos trabalhar nelas aqui pensando como novas. Mas que são novas, né? Sinto muito. Eu não sei qual é o argumento exato da Ângela, mas... Qual é o teu ponto? Porque... Que novas direitas são essas? Além de misturar esse monte de gente aí, qual é a forma específica pela qual elas vão desaguar para nós aqui no bolsonarismo? Então, tem a mistura desses elementos todos que a gente conversou até agora. Então, acho que assim, existe uma coisa que é a direita tradicional, que é o quê? É uma direita dirigida para o sistema político. E que se organiza de maneira partidária
que se organiza num conservadorismo mais ou menos conhecido, etc. As novas direitas, elas têm forte impulso antissistema. Ou seja, a ideia de que o sujeito da direita tradicional que se diz liberal não é liberal de verdade. Tá certo? Ou não é liberal o suficiente. Tá? Então, você vai ter novas versões do liberalismo nessas novas direitas e, sobretudo, uma linguagem que é uma linguagem antissistema. Tá certo? De dizer, olha, tô cansado de vocês me dizerem que vocês precisam fazer um compromisso, porque tem um compromisso isso e aquilo. Não queremos compromisso. Nós queremos atropelar o sistema político tal como ele existe. Então, assim, no Brasil, era xingar, não era só xingar o PT, era xingar o PSDB também. Era xingar todo mundo que tivesse no sistema político, inclusive, e talvez até mais em determinados protestos, a gente pode discutir isso com mais vagar depois, atacar mais ainda aqueles que se pretendem representantes do liberalismo e do conservadorismo no sistema político. Então, elas são novas. Elas não porque são adversários, né? Você vai né? ocupar o lugar deles, né? Esses aí são aqueles que a vão ideia é perder o lugar. atropelar mesmo. A ideia é atropelar o sistema político, tá certo? E tem um impulso que é um impulso de organização de base mesmo. Esses grupos nascem no Orkut, como comunidades no Orkut, ali, estou falando de 2004, ali, né? Quando começa, e a ideia é que eles vão se organizar, fazer trabalho de base, que os partidos pararam de fazer, tá certo? Os partidos tradicionais, porque se tornaram entidades paraestatais, né? Entidades, braços do Estado para controlar a sociedade, não, né, um braço da sociedade para transformar o Estado. Então, eles viraram de ponta cabeça os partidos com a burocratização. E esse é o diagnóstico que todos esses novos movimentos fazem, não só as novas direitas, as novas esquerdas também. Né? As novas esquerdas dizem, olha, eu não quero me identificar com essa forma partido, eu não quero me identificar com essa maneira de organizar o sistema político. Eu acho que está errado. Então, as duas coisas aconteceram. Mas as novas direitas tiveram mais visibilidade depois que o Bolsonaro ganhou a eleição. Porque daí, quando você vai fazer retrospectivamente, você vê que, de fato, tinha ali uma disputa pela hegemonia do que fosse o conservadorismo e do que fosse ser de direita no Brasil e no mundo. Tá certo? E a extrema-direita ganhou. E as novas esquerdas, você vai olhar, tá bom, em junho de 2013 foi fundamental, porque se não tivesse ali o MPL, certo? Não teria tido junho de 2013. Certo? O MPL, ou seja, se não tivesse MPL, não teria MBL, né? Exato. Então, uma coisa gruda na outra. E veja, é nova esquerda também. Eles não se identificam em nada com o PT, nem com esses outros partidos. Então, você tem, de fato, uma cultura política nova que se forma ali na segunda metade dos anos 2000, no mundo inteiro e no Brasil também, que vai se expressar de maneiras diferentes, mas são maneiras antissistema. Então, agora, por isso que são novas. Uma coisa curiosa, né? Você falou dos liberais que não são suficientemente liberais, ou talvez sequer possam ser chamados exatamente dessa forma, né? Às vezes aparece aquela fórmula, né? Liberal na economia, conservador nos costumes. E tem uma outra parte que pura e simplesmente se define como conservadora, né? Sou um conservador, cristão, pai de família, tem muito disso quando você, por exemplo, olha esses perfis nas redes sociais. Agora, por que se define como conservador se conservador também parece tão pouco, né? Porque esse pessoal oferece. Eles estão oferecendo uma coisa muito mais radical do que o conservadorismo no sentido próprio que a palavra emprega, né? No sentido tradicional do termo. No capítulo 3 do livro eu tento fazer essa discussão com o auxílio da Camila Rocha, né? Que justamente como fez a etnografia dessas novas direitas, ela consegue mostrar como grupos que são grupos que se autodenominam liberais, muitos deles, não todos, mas muitos deles vão se tornando progressivamente, vão se
autodeclarando, primeiro, liberal-conservadores e depois só conservadores. Você vai tendo uma mudança ao longo do tempo, né? Que é muito importante, e é uma mudança que também coincide com o fato de que a disputa de hegemonia entre 2015 e 2018, que, como eu tento mostrar no livro, é muito acirrada. Quer dizer, Bolsonaro não estava de jeito nenhum dado ali naquela situação, muito menos em 2013, porque aí eu acho loucura completa. Mas de 2015 até 2018, você tem uma disputa pela hegemonia da direita brasileira. E o que acontece? As novas direitas não apresentam um projeto de institucionalização viável, não apresentam uma candidatura viável, mesmo que fosse, por exemplo, uma candidatura lavajatista, vamos dizer assim. Tá? Assim, uma candidatura outsider que pudesse representar esse impulso antissistema e que não fosse a extrema-direita. Quer dizer, quando você chega numa situação ali, na verdade no começo de 2018 já, em que você não tem nenhuma outra candidatura antissistema a não ser o do Bolsonaro, o jogo se definiu. Porque eles se organizaram, botaram gente na rua pra caramba, né? Mobilizaram, mas não se prepararam devidamente para passagem para a institucionalidade. Ou tiveram projetos tão diferentes de institucionalização, quer dizer, o Novo é uma tentativa, por exemplo, o Partido Novo. Tá certo? É um partido antipartido, né? Um partido antipartido, e você tem a coisa de também se dividir em vários partidos. PSL, por exemplo, tinha muita gente que era desses grupos liberais, que depois saem quando o Bolsonaro entra. Enfim, é uma disputa muito, muito acirrada por essa hegemonia. Acontece que eles não se prepararam e não se uniram, porque justamente como tinham essa coisa, em muita medida, anarcocapitalista, essa coisa da auto-organização dos grupos e tal, eles não pensaram numa estratégia de nacionalização que fosse viável. Tá? E, ao mesmo tempo, aqueles que de fato são autoritários falaram, olha, é só a gente ficar quieto porque só vai sobrar o Bolsonaro e todo mundo vai ser obrigado a votar no Bolsonaro. Entende? Então, tem estratégias muito diferentes, mas assim, o Bolsonaro só consolida a sua hegemonia sobre esse campo amplo, vamos dizer, no primeiro semestre de 2018. Então, é uma luta acirrada. A Camila Rocha mostra isso muito bem, assim, como nos encontros o Bolsonaro era vaiado, a turma dele começava a gritar ustra, 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 sabe, no meio da coisa. Então, é disputa mesmo. Assim, o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara nunca foi um liberal. Esse cara nunca foi a direita que a gente quer ser. E, ao mesmo tempo, o pessoal hackeando o movimento das novas direitas, que foi o que o Bolsonaro fez. Ele hackeou o movimento das novas direitas e disse para eles, olha, vocês não têm alternativa, eu sou a única possibilidade. Daí fez o acordo com o Paulo Guedes e falou, olha, incorporei vocês. Tem aqui um liberal para vocês chamarem de seu. Tem aqui um liberal. Então, é muito complexo, assim, tem muita coisa para explicar na ascensão do Bolsonaro. Eu não sei se eu fui complexo o suficiente ali no capítulo 3 do livro, mas eu tentei mostrar como é que isso foi construído ao longo do tempo. Claro, você mencionou o capítulo 2, que é essa mudança para o digital, que é fundamental, sem a qual a gente não consegue entender o capítulo 3, mas o capítulo 2 é mais global, assim, um pouco, não é só o Brasil que está em causa ali. Agora, é engraçado, né? Você falou em hackear, né? Que o bolsonarismo hackeou esse outro grupo. O que seria isso, esse hackeamento? O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro ele toma uma decisão estratégica ali em 2012, que foi o de digitalizar a sua vida política. Né? Essa decisão é uma decisão muito importante. Está ligado ao Carlos Bolsonaro, claro, né, que é quem bolou essa estratégia. Sabe, Cláudio, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre as ligações internacionais dessas pessoas, sabe? Quem é que encontrou quem,
Porque quando você olha a literatura que existe sobre o caso dos Estados Unidos, assim, é tão abundante a informação, é tão abundante a análise. Então, a gente sabe que o Steve Bannon encontrou com o Trump em 2010, em que circunstâncias, o que eles falaram, sabe assim? Esse tipo de informação é tão fundamental e a gente não sabe nada. Assim, onde é que andou o Carlos? De onde veio a ideia de digitalização? Tinha contato? Não tinha contato? Quem financiou? Sabe? A gente não sabe essas coisas. Então eu fico desesperado, porque falo assim, a gente precisa entender o Bolsonaro, tem um monte de gente estudando o bolsonarismo, mas a gente não sabe coisas básicas, né? E a gente precisa saber essas coisas. Então, essa decisão, desculpa esse desvio, mas... Não, é super pertinente, pode seguir. Essa decisão é muito importante, porque, como a gente sabe, o Bolsonaro é um líder sindical que começa... líder sindical, entre aspas, claro, né? Das Forças Armadas, e que depois vai ampliando para as forças de segurança, e aqui, no começo dos anos 2010, tenta ampliar para os evangélicos, né? Inclusive porque casa com uma pessoa ligada à comunidade evangélica. Mas a decisão dele de digitalizar a campanha, a vida política dele, significa que ele consegue utilizar as redes que são as redes da sua base no Rio de Janeiro. Então, claro que as Forças Armadas não estão só no Rio de Janeiro. É claro que as forças de segurança não estão só no Rio de Janeiro. E é claro que as denominações evangélicas não estão só no Rio de Janeiro. Então, tem uma estratégia de nacionalização da vida política dele que começa e que se torna possível pelo digital. E essa decisão fundamental que ele toma faz com que ele vá ganhando densidade digital na sua atuação. E que é uma densidade digital que, como ela é direcionada para uma candidatura, para uma figura, né, você consegue ter um grau de organização da rede que essas novas direitas não têm, porque elas são um arquipélago, né? São ilhas de organização que não conseguem se reunir em torno de um nome ou em torno de um propósito único, certo? Que é o que o Bolsonaro tem. Então, nesse momento, o que acontece? Ele está em disputa com essas novas direitas e com esse arquipélago. Só que ele sabe o que ele quer. E daí, esse movimento que é criado pelas novas direitas, que, claro, como eu tento mostrar no livro, usou um escudo institucional muito específico, que é a Lava Jato, né, para produzir mobilização e para emparedar o sistema político, toda essa mobilização é hackeada pelo Bolsonaro. Então, nesse sentido de que são redes que estão estabelecidas ou que foram se estabelecendo desde ali, meados dos anos 2000, e que passam a não ter alternativa, quando o Bolsonaro se torna hegemônico, a candidatura dele, porque não tem alternativa institucional. Mas imagina o Álvaro Dias sendo representante do antissistema. Dá, né? Não tem como, não tinha outra candidatura antissistema em 2018. Então, nesse sentido de hackear, podia falar de outra maneira, que eu acho que é a maneira que o Zé Roberto de Toledo fala, que ele fala assim, o Bolsonaro surfou uma onda que não era dele, quer dizer, que foram outras pessoas que produziram. Se apropriou, né? Exatamente. Então, a onda ela foi produzida por toda essa massa de mobilização que começou a ser criada ali nos anos 2000 e que chegou em 2015 forte por isso também, porque ela tem uma organização anterior. Daí ele chega e fala assim, eu sou o único que tem a prancha. Vocês têm a onda, mas eu tenho a prancha. Então, é uma pranchinha de isopor, mas é o que tem. E ele se apropriou lançando mão dos recursos digitais que soube usar, né? Acho que talvez daí o hackeamento faça realmente muito sentido como expressão aí, né? Agora... Ele hackeia partido, ele hackeia tudo. Ah, sim. Embora os partidos sempre muito provisoriamente, né? Fica, usa e sai, né? Um hospedeiro... Exato, mas esse é o sentido de hackear. Sim. Hackear é isso. Você entra, usa e sai. Isso. Certo? E daí você vai para outra coisa.
Claro. Exato. Fico até chateado agora conversando contigo, que me dou conta que tô talvez ofendendo a comunidade hacker sem querer, assim, porque não era o meu objetivo ali, era só um modo de operar mesmo. Então, você conhece, Cláudio, um presidente... Você pode falar que ele craqueou. Craqueou. Você conhece um presidente que passou 2 anos sem partido no exercício do mandato? Não tenho notícia disso. Nem o Itamar, hein? Olha que o Itamar era peculiar também, né? Era peculiar, mas não chegava nem aos pés do Bolsonaro. Sim. E assim, o cara hackeia um partido porque o número é 22 e o ano é 22. Né? Sim, sabe? Claro que tem milhares de outras razões, mas esse tipo de cálculo, assim, fala assim, se tiver um partido com o número 26, eu hackeio para a próxima eleição presidencial, entendeu? Porque assim, você tem tanto partido à disposição, não é igual o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos, se você tentar fazer terceira força, tentaram várias vezes, não consegue. Então a extrema-direita falou, a gente tem que ocupar o Partido Republicano. Então, de uma certa maneira, você obriga a pessoa a entrar num determinado eixo, ter um certo limite. Né? Então, o partido segura um pouco. No Brasil, como você pode escolher, você troca de roupa como você quiser, fica muito mais perigoso ainda. Né? Porque como é PMDBizado, então você tem um monte de partido de posição para hackear. Né? Sim, o sistema é fragmentado, né? Você não tem esse bipartidarismo rígido. Tanto que lá, né, você aponta até enfim, está no livro, mas enfim, saiu também no seu artigo da Piauí, que é tirado do livro, a questão do Tea Party, né? Que é um partido que acaba... Vamos colocar aqui, é uma facção, ou uma facção, né? Que em vez de criar um partido próprio, porque isso não ia funcionar, opta por se infiltrar e ganhar hegemonia dentro do Partido Republicano, que realmente faz muito mais sentido, né? Você tem um sistema bipartidário, eu diria, inescapável ali. Então, é essa a estratégia que faz sentido. Né? E funciona como um sistema bipartidário porque é poroso, né? Sim. Então, assim, você pode ir lá e desafiar um sujeito que está no Senado há 24 anos. Você pode desafiar um deputado que está há 24 anos. Você fala, não, quero ter a minha pré-candidatura aqui, eu vou desafiar, pouco me importa que você está lá há 24 anos. Então, assim, isso a gente não tem. Os partidos são gatekeepers, né, aqui. Exato, Embora alguns tenham a porteira aberta, né? Mas, imagine o Trump no Brasil, que não teria amarra nem do Partido Republicano. Porque no Partido Republicano, pelo menos, você tem uma ala que vira e fala, olha, eu vou continuar aqui dentro fazendo oposição à extrema-direita e acabou, sabe? E a pessoa consegue sobreviver, como a Liz Cheney, por exemplo, né? Consegue sobreviver. Agora, se o Trump estivesse no Brasil, ele podia pegar o partido que ele quisesse e fazer a coalizão de governo que ele quisesse. Ele não teria nenhum freio, vamos dizer. Então, assim, os partidos nos Estados Unidos são alguma espécie de freio e, ao mesmo tempo, são porosos, né? Permitem que você os desafie. Tá? Aqui no Brasil não acontece. Né? Os partidos têm muros de 45 metros de altura. Se a pessoa quiser entrar, ela tem que escalar e depois quebrar a perna descendo. Enfim, esse tipo de coisa. Né? Tipo de abertura mínima que, em junho de 2013, deveria ter ensinado para o sistema político, dizendo, olha, se vocês não se autorreformarem minimamente, vai dar muito errado. Certo? Teve uma autorreforma mínima, que foi aquela de 2017, Sim. que tardia, já tinha que ter feito muito antes, tá certo? E que a gente vai ver algum efeito, provavelmente daqui 8 anos e tal, vai ter um efeito razoável, vamos ver. Mas é muito mais do que isso, é uma mudança da cultura política mesmo. Assim, a ideia de que você tem prévias abertas, a ideia de que você tem prévias interpartidárias, quando você quer construir um campo, né, que seria um campo progressista, um campo anti-autoritário, um campo democrático, isso não passa pela cabeça de nenhum partido, justamente porque o PMDBismo permite isso. Para que eu vou fazer isso? Eu tenho fundo público. Né? Eu faço parte de mais 28
partidos e cada um tem assim 5 andares no Congresso, né? O partido que mais tem, bom, agora subiu um pouquinho para 78, mas assim, a gente tinha partido com 55, 50, depois caía para 30, 40. Então, você olha e fala, gente, o que é isso como parlamento? É ultra fragmentado, né? É. Agora, mesmo com tudo isso, né, o Bolsonaro, quando entra no PSL, não consegue tomar conta do partido, né? Leva, eu diria, um baile do Bivar, né, nessa tentativa de se apropriar do partido. Depende de como você entende o objetivo dele. Porque eu insisto muito nisso, que entender o Bolsonaro no esquema clássico de funcionamento de partido e da política não vai dar certo. Não só porque o objetivo dele é anti-institucional, quer dizer, destruir a institucionalidade democrática, mas também porque ele tem um partido dele. Certo? Ele tem um partido que é o Partido Digital Bolsonarista, que não tem CPE, não tem CNPJ, não tem existência, mas funciona como um partido. Então, assim, o partido dando o espaço, o partido que ele hackeia, dando o espaço mínimo para que esse partido digital possa funcionar, para ele tá bom. Sim, ele não precisa tomar o partido, é isso que eu estou querendo insistir. Muito pelo contrário, porque na estratégia antissistema, você não conseguir tomar o partido faz parte da estratégia antissistema. Uhum. Dizendo, olha, assim, eu sou tão antissistema que nem partido eu tenho. Então, eu não sou igual a esses caras aí. Certo? Então, o que importa para ele é manter o partido digital que ele criou ali desde 2012, pacientemente, com muito financiamento, que a gente não sabe de onde veio, né? E com muita tecnologia. Tá? Ele conseguiu atrair gente talentosa nesse negócio de rede, gente muito jovem, que topou isso aí. Agora, é curioso que ele faz todo esse discurso antissistema, vira, né, o candidato antissistema, se elege dessa maneira e começa o governo, de alguma forma, dando consequência a isso. Né? Diz que não vai fazer coalizão e, de fato, não faz coalizão, que não vai negociar nada, até fala isso de cima da caminhonete, né, na frente do quartel-general do Exército, e, de fato, no primeiro momento não negocia nada, manda para a Câmara os projetos e fala, ó, se virem aí agora. Né? Não fosse o presidente da Câmara na época ser alguém motivado para tocar uma certa agenda, talvez nada tivesse realmente caminhado, não fosse também de interesse, claro, de uma boa parte dos congressistas. Agora, a questão é que, depois desse início, vamos dizer, que durou 1 ano e meio, pelo menos, ele começa depois a mudar de posição, né? E vai acabar no colo do Centrão, né? E dentro do PL, né? Que é diferente de qualquer forma do PSL, né? Porque o PSL era um partido nanico com um único dono, né? Era uma pequena empresa, vamos dizer assim, que inflou. E o PL tem lá um cacique que é o seu dono, praticamente, que é o Valdemar da Costa Neto, mas já é um partido, vamos dizer, muito mais longevo, remonta à metade dos anos 80, se não me engano, o PL surgiu em 85 com o Álvaro Vale, lá no Rio de Janeiro. E depois, enfim, ele vem crescendo, vem se desenvolvendo, indica o vice do Lula, o José de Alencar, lá em 2002, veja que voltas que o mundo dá, incorpora o Prona do Enéas, aí vira partido do republicano, enfim, como é que esse partido, e mais do que isso, como é que o Bolsonaro, não só entra nesse partido, acho que isso nem é o mais importante, mas ele acaba no colo do Centrão. Cadê o antissistema? Porque nada é mais Centrão, ou nada é mais sistema, do que o Centrão ou do que o PMDBismo. É verdade. A questão é a seguinte, é que ele não está no colo do Centrão. É o contrário? Cada um tem a sua cadeira. O esquema bolsonarista é muito bem montado, porque assim, a gente tem que voltar atrás para entender a estratégia do antissistema no governo. Quer dizer, como é que você consegue continuar sendo antissistema, mesmo sendo aquele que supostamente dirige o sistema, certo? Que é o presidente. Então, a primeira coisa que o Bolsonaro fez desde sempre, se a gente for olhar pesquisa de aprovação, tem uma queda
nos 3 primeiros meses de governo, tanto é que o IBOP, na época existia, divulgou as pesquisas dos 3 meses de uma vez só, o Bolsonaro cai vertiginosamente, assim, de algo como 57 para 33. Tá? Aí o que acontece? Você fala, que desgraça e tal. Ele fala, não, é isso que ele quer, esse foi o objetivo dele desde sempre, ele mirou aí. Ele nunca quis ter o apoio de uma maioria. Porque assim, quando você quer fazer uma ditadura, por definição, é quando você impõe à maioria o desejo de uma minoria. Só que é uma minoria grande, tá certo? Ele sempre mirou ali numa coisa como 1/3 do eleitorado. Que ele define como maioria. É? Que ele chama de maioria. Fala, nós somos a maioria. Claro, porque ele define como maioria porque são as boas pessoas, as outras são más, na definição dele. Né? Tem os maus brasileiros e os bons. Os bons são os que o apoiam. Então, você tem ali uma base que é uma base sólida e que é uma base respeitável do ponto de vista eleitoral e, sobretudo, do ponto de vista social. Tá? Então, a gente não pode nunca menosprezar uma coisa dessa. Né? É uma base com a qual o PT contou na década de 90, mais ou menos desse tamanho. Tá certo? E o que acontece? O Bolsonaro ele governa para essa base. Então, só interessam a ele os assuntos que dizem respeito a essa base de apoio dele. Tudo aquilo que puder prejudicar essa base, ele veta. Tudo aquilo que puder favorecer essa base, ele negocia para ser aprovado. E ele entrega o resto. E daí você fala, o que é o resto? O resto é basicamente governar. Ele terceiriza o governo. Desde sempre ele terceirizou o governo. Se tiver alguém para tocar o governo, ótimo. Se não tiver, faz diferença para ele. Porque é um parasitismo muito típico do autoritarismo da década de 2010. Né? Então você tem esse antissistema que ataca o sistema, mas ao mesmo tempo o sistema continua funcionando. Porque você tem serviços públicos, você tem políticas públicas que continuam sendo feitas. Tá? E o antissistema deixa acontecer. Então, a merenda continua chegando, tá certo? A vacina está no SUS e ele atacando o sistema o tempo inteiro. Então, é um tipo de parasita, tá certo? Que se gruda ali. E entrega para o sistema político o governo, no fundo. Tá certo? Então, como você mencionou, antes da chegada da pandemia, a atitude dele era mais ou menos a seguinte: Congresso, se vocês quiserem fazer alguma coisa, tá beleza, eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer o que for de interesse desse 1/3 das pessoas que me apoiam. Se vocês tiverem interesse em fazer outra coisa, reforma da Previdência, não sei das coisas, o problema é de vocês. Não tem nada que ver com isso. Certo? E aí o que acontece? Você tem uma mudança ali com a chegada da pandemia, porque o cara olha e fala, agora eu posso ser empichado. Agora eu estou em risco. Tá certo? Agora, se eu mantiver o Sérgio Moro no governo, ele pode crescer nele a ilusão de que ele pode me substituir na presidência. E, portanto, ele pode liberar a Polícia Federal para cima de mim. Tá certo? Então, você cria um governo de guerra e essa transferência que ele faz, essa terceirização do governo, uma das figuras do Centrão, que é essa figura atual, que eu chamo de Centrão carcará, né? Que é aquele Centrão que pega, mata e come, não, sabe? Não tem firula, a vida como ela é e tal. Esse Centrão vira para ele e fala, escuta, mas é o seguinte, você não está querendo governar, a gente governa por você. Tá? E aí começa o acordo, porque daí também o Centrão vira e fala, e a gente te protege do impeachment e a gente deixa você continuar aparelhando os órgãos de segurança e de controle. Então você continua dominando a Procuradoria-Geral, você aparelha a Polícia Federal, você aparelha todos os órgãos de controle. Quem se opuser a essa estratégia é atacado nas redes de maneira brutal, como é o caso do TCU, do STF, etc. Né? Então, você tem um acordo ali, em meados de 2020, embora as conversas tenham começado antes. Né?
E esse acordo é muito interessante, porque, como você disse, Cláudio, você fala assim, como é que o antissistema pode vender um acordo com o Centrão para sua base mais radicalizada, mais mobilizada? Uma das operações políticas mais bem feitas que eu já vi, certo? Do ponto de vista político. Estamos considerando aqui do ponto de vista valorativo. Claro. De um trabalho de base, porque trabalho de base hoje é trabalho digital, tá? É um trabalho de base de dizer, olha, eles querem me derrubar. Você sabe, né? O discurso do eles é sempre o discurso da teoria da conspiração, do sistema e tal. Então, eles estão querendo me derrubar. Eu vou ter que fazer um acordo com o inimigo. Aí o que acontece? Quando você vê a gravação da reunião ministerial lá de 22 de abril, quando você vê o Weintraub ficou conhecido por ter chamado, né, o STF, as pessoas lá de vagabundo, etc. Mas ele estava ali dizendo, você está nos traindo. Certo? Ainda que tergiversando um pouco da maneira de falar, né? Falar, eu sou ainda da militância e tudo mais. Então, mas no fundo o que o Weintraub prendia todos esses vagabundos. Mas esse é um lado um lado da história. O outro lado é que não ficou muito considerado, que era o lado de você dizer assim, olha, você está fazendo um acordo com o Centrão. Isso aí não estava no script. Claro que no caso do Weintraub não é uma questão ideológica profunda. É só o seguinte, tinham tirado o poder dele no Ministério da Educação. Ele não estava mais tendo poder nenhum, porque estava tudo entregue para o Centrão. Então, enfim, mas é só para dizer que essa operação foi uma operação muito complicada de fazer e que eles foram bem-sucedidos. E diz assim, olha, para o Bolsonaro continuar lutando contra o sistema, vai ter que ser feito um acordo com esse sistema aqui agora. Agora, o Bolsonaro vai continuar lutando contra o sistema, vocês tenham certeza. E conseguiram convencer. Então, você vê, tem uma queda da aprovação do Bolsonaro brutal naquele momento. Não sei se você lembra, coisa de 8 pontos, assim, pau! Assim. Sim. E depois da prisão do Queiroz, que coincide com essa aproximação com o Centrão, né? A aproximação começou antes. Sim, mas vamos dizer, quando ela fica mais clara, né? Ela é aí quase que proclamada, né? Ali realmente você tem o acordo selado praticamente. Daí você tem 8 meses, como eu digo no livro, de presidência da Câmara de Rodrigo Maia, em que esse Centrão Carcará já estava dando as cartas nas costas do Rodrigo Maia. Ou seja, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira já tinham assumido ali a coisa. Daí Sacramento, em fevereiro de 2021, aí você tem as trocas ministeriais correspondentes, né? Então, Flávia Arruda, do PL, que você mencionou, que vai para a articulação política, você tem o Anderson Torres, que é da Polícia Federal, vai para o Ministério da Justiça, você tem o Ciro Nogueira na Casa Civil, e, enfim, aí você monta esse novo acordo. Mas ele foi longamente preparado do ponto de vista do trabalho de base digital, tá? Para convencer as pessoas de que não tinha jeito. O Bolsonaro é tão antissistema que eles querem derrubá-lo. Tá? E aí ele precisa se proteger, né? Exatamente. E qual é o perigo que a gente corre com isso? Né? Porque a gente tem eleição esse ano, a gente vê o presidente da República o tempo todo questionando o funcionamento das instituições eleitorais, não só do processo eletrônico de votação, apuração, mas da própria isenção da justiça eleitoral, né? Quem vai tocar a eleição são esses aí que soltaram o Lula, e soltaram o Lula porque querem eleger o Lula. E aí, enfim, as Forças Armadas agora se autoproclamando como fiscais da eleição, a Polícia Federal também entrou nessa parada agora. Qual é o tamanho do perigo? Se o perigo fosse só um, né, Cláudio? Ou dos perigos, né? Aqui, dos perigos. Eu tentando somar aqui a lista que você fez, eu falei, nossa, quantos perigos deu já, só até aqui. Né? Eu acho que o principal perigo é, primeiro, subestimar o bolsonarismo. Esse é o primeiro de todos os perigos. Né? E o risco autoritário real que ele representa. Primeiro dos perigos. O segundo perigo é achar que uma eleição vai resolver isso.
tá certo? Ou seja, que derrotar Bolsonaro eleitoralmente vai significar derrotar o bolsonarismo. Não vai. Não vai. Isso é muito, muito grave. Tá? Então, quando a gente olha para fora, a gente olha os exemplos, primeiro do Joe Biden, depois do Macron na França, que são exemplos diferentes, em que se formaram alianças anti-autoritárias. Certo? No fundo, foi isso. Aí você vê o quê? O Biden apanhando dia sim, do outro também. Provavelmente os democratas vão ser arrasados nas eleições intermediárias agora. Tá certo? Você vê o Macron, todo presidente, desde que colocaram as eleições legislativas ali 4 semanas depois, 6 semanas depois da presidencial, ganha maioria absoluta. Né? Ele não conseguiu. Então, a maioria relativa, e ou ele vai conseguir um acordo com a direita tradicional, ou o governo da primeira-ministra Elizabeth Warren vai durar 6 meses e vai ter que convocar a eleição. Então, veja a situação. Então, se forma uma aliança anti-autoritária de fato, só que na sequência você tem um problema, porque as pessoas falaram, olha, você queria o meu voto para derrotar a extrema-direita? Você teve. Agora, o meu apoio você não vai ter. Então, isso impõe decisões para quem derrota a candidatura autoritária que são duras. Porque, como ele teve que fazer uma ampla coalizão para poder se eleger, depois ele não vai poder contentar todo mundo. Vai ter que fazer escolhas. O Joe Biden não fez escolha até agora. Se ele quer ser da esquerda do Partido Democrata ou se ele quer ser aquele cara que negocia com os moderados do Partido Republicano. Não resolveu. O Macron não conseguiu resolver até agora se ele vai ou não, a sério, conversar com a direita tradicional e fazer uma coalizão, mesmo de governo. Tá? E se ele não fizer isso, ele vai se estrepar. E se eles não quiserem, vai se estrepar. Então, assim, você olha e você diz assim, olha, a extrema-direita está numa situação muito boa. Porque, veja, vamos dizer que o Bolsonaro perca a eleição, tá? Agora, em 2022. Entre 2023 e 2026 vai acontecer o quê? Ele vai colher tudo que ele plantou. O que ele plantou? Desgraça e destruição. Aí o que acontece? Você tem um governo que tem 4 anos para reconstruir um país que já vinha sendo destruído pela recessão, que já vinha sendo destruída pela autofagia do sistema político, que resolveu se autodestruir. E daí ainda chega um cara e passa 4 anos destruindo o país, em todos os sentidos. E alguém vai conseguir reconstruir em 4? Você entende? Daí o cara está esperando lá em 2026 para colher o que ele próprio plantou. Então, é uma situação em que a ameaça autoritária é de tal ordem que a gente não pode brincar. Certo? A gente não pode hesitar, a gente não pode achar que a gente tem mais margem de ação do que a gente tem. Tá? Porque a ameaça é real e ela é uma tragédia se ela acontecer. Se a França cai, cai a Itália, cai. Se os Estados Unidos caem, nossa, nem pensar. Porque uma coisa é você eleger o Trump uma vez. Uma coisa é você eleger o Bolsonaro uma vez. Uma coisa é você eleger de novo essas pessoas. Isso significa que essas pessoas dizem, olha, a primeira vez você pode ter dito que foi acaso. Na segunda é porque está todo mundo a favor de um projeto autoritário que é o que representa. É sério. Até porque passou pelas provas, né? Vamos Exato. Colocar assim. Né? E isso mesmo considerando o interregno, né? Você está colocando. Mesmo considerando o interregno, que aliás é uma palavra que o Wolfgang Streeck usa muito, né? Interregno. É uma situação dramática que a gente está vivendo. Assim, eu acho que a gente precisa entender melhor o que acontece, o que é a extrema-direita francesa, o que é a extrema-direita nos Estados Unidos, o que é a extrema-direita brasileira, quais são as diferenças, as semelhanças, o que aconteceu em cada lugar, porque nós temos também que conhecer esse inimigo, que é inimigo, não é adversário. Né? Adversário é quando tem posição democrática.
tem que conhecer esse livro bem, porque eles têm fissuras também entre eles. A gente tem que saber conhecer essas fissuras para poder agir de maneira a dividir as forças autoritárias, certo? Também faz parte da nossa tarefa democrática. Acho que tem várias coisas, né, que fazem parte da tarefa democrática. Essa é uma delas. Quer dizer, e aí, consequentemente, a eleição é uma condição necessária, porém claramente insuficiente, né, para superar essa crise. Exatamente. Muito bem. Marcos, ótima conversa, ótimo papo. Brigadíssimo por você ter topado. E eu te devolvo aí a palavra para você, enfim, se houver algum ponto que porventura nós não tenhamos aqui abordado para ser, enfim, pontuar essa questão, e para você também, claro, fazer a sua amarração final, fazer as suas considerações finais, por favor. Não, na verdade eu só teria duas coisas a dizer. A primeira é fora da política não há salvação, e a segunda estou muito ansioso, muito curioso para saber o que as pessoas vão achar do livro. Assim, aquela curiosidade mesmo de quem está botando uma coisa no mundo e quer saber o que as outras pessoas vão achar. Muito bem, te agradeço uma vez mais essa oportunidade. Então, claro que as pessoas, enfim, já têm aí a indicação do livro, podem comprar o livro, né? Tem Kindle já também? Tem. Tem Kindle, então pronto, né? Não só em papel, mas também em Kindle. Bem, então quero reiterar aqui o agradecimento ao Marcos por ter topado essa conversa, ter discutido de maneira tão ampla e todos os pontos que ele aborda no livro, né? E, enfim, está disposto a falar desse trabalho durante todo esse tempo. E dito isso tudo, eu também agradeço, como faço sempre aqui no encerramento, a quem acompanha o canal no YouTube, quem nos ouve nos podcasts, quem também tem lido o blog do Fora da Política não há Salvação no site da Carta Capital e, claro, ainda mais reforçando o agradecimento a quem tem contribuído para o projeto pelos vários meios, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, seja pelo site do benfeitoria.com ou ainda até mesmo fazendo de vez em quando um Pix para cá. Então, de tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.